Amém. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Capítulo 1. Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 em diante, mas eu me lembrei agora de também ressaltar a presença das pessoas que nos visitam pela primeira vez. Tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Levanta a mão um pouquinho. Várias pessoas nos visitam pela primeira vez. Você pode ficar em pé um pouquinho, por favor? Queria que a igreja desse uma salva de palmas para eles, bem gostosos. Os irmãos, por favor, vão até eles para mim e digam: sejam bem-vindos. Alguém que está aí perto daquela senhora, daquele rapaz, aperta a mão deles para mim e diga: vocês são bem-vindos, sintam-se em casa, amém? Que vocês se sintam queridos no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém. Glória a Deus. E você que nos visita pela segunda, terceira vez, continue se sentindo querido, em nome de Jesus, amém. 1 Pedro 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Verso 4. Para quê? Para uma herança incorruptível. Então você ressuscitou não para viver no natural, mas para viver na herança que Jesus conquistou para você, amém? No corpo, na alma, no espírito. Verso 4. Imarcessível, reservado nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Verso 6. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé. Olha que tremendo, irmão. O que a aprovação vai fazer com a tua vida? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Eu declaro que essa é a nossa história na palavra. Essa é a nossa história, amém? No final, o Senhor vai ser glorificado na nossa vida sempre. Verso 8, falando de Jesus Cristo. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amados, muitas vezes nós passamos pelo fogo. Falando isso, está quente aqui hoje, né, gente? Muitas vezes o Senhor, não que Ele envia certas situações, porque Deus não é Ele que nos tenta. O pecado trouxe muito problema para esse planeta. E nós, nessa caminhada, como todo ser humano, muitas vezes, passamos pelo fogo. Satanás aproveita isso e vem contra nós. E para aqueles que não desistem, para aqueles que perseveram, acontece algo interessante. Você começa a descobrir de que a sua fé é feita. É interessante isso. O fogo, para aquele que não desiste, dá a ele uma experiência com a fé. Por exemplo, se é na área da saúde, você começa a descobrir que a doença não tem poder de parar você.
se é na área das finanças, você começa a descobrir que a miséria e a pobreza não tem poder de impedir que o suprimento do seu pai chegue na tua vida. Se é numa situação familiar, etc, etc, o fato é que, na medida que você se firma em fé na palavra, na medida que você decide trocar a visão natural pela visão espiritual, você crê mais no que não vê do que vê, e você começa a se alegrar com isso, crescer nisso. A oração em outras línguas é um grande recurso, porque quanto mais você fala em línguas, mais você acredita no invisível. E na medida que você persevera, levanta as suas duas mãos e diga: perseverança. Hoje vai descer um óleo de perseverança nesse lugar. Deus vai te firmar o espírito na palavra que Ele te deu, irmão. Porque você não vai perder essa guerra, você vai vencer essa guerra em nome de Jesus. Isso não significa que amanhã a situação mudou, e nem significa que não mudou. Mas significa que porque você assumiu um posicionamento de perseverança, você vai mudar. Perseverança é um caminho pelo qual a nutrição de Deus entra no seu espírito, e você vai sendo robustecido, transformado durante o processo. Na verdade, vencer é muito bom, irmãos. Ver a manifestação da promessa, quando a doença desaparece no sentido físico, quando o dinheiro vem, a porta se abre, o milagre acontece, muito bom isso. Mas o processo de transformação efetuado pela perseverança é tão importante quanto, porque o processo gera em você um caráter imutável, que é o caráter do seu pai. Deus, Ele é assim. Deus para diante de um problema e Ele fica 1 trilhão de anos até resolver o negócio. Deus não conhece derrota. De eternidade a eternidade Ele é Deus, irmão. E eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer: se você não abrir mão da vitória, Deus é que não vai abrir. Vocês vão vencer esse negócio aí, em nome de Jesus. Bate o pé no chão, dá uma glória a Deus bem forte. Sacode o sermão e fala para ele: não desista, irmão. Chama alguém pelo nome e diga: fulano, não desista. Paulo disse certa vez, olha, dando o currículo dele: eu 3 vezes fui naufragado, meu navio afundou comigo 3 vezes. Uma vez eu fui apedrejado, 3 vezes eu fui fustigado com vara. Aí Paulo falou: em perigo entre falsos irmãos, em perigo entre salteadores, em perigo disso, em perigo daquilo. E ele não para de falar de perigo, em perigo. Paulo vivia em perigo, mas no final da carreira ele disse: eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Paulo disse o seguinte: olha, eu passei por muita pancada nessa terra, mas eu posso testemunhar o seguinte: a fé que o meu pai me deu vitória em tudo. Então o resultado para quem não desiste é esse: você começa a sua alma, você começa a descobrir de que material a sua fé é feita. E eu quero te dizer algo, irmão, como um profeta de Deus, a tua fé é feita de um material incorruptível. Como o pastor Dave ensina, a fé não tem um ponto em que ela perece, ela não tem um ponto em que ela é destruída. O átomo tem um ponto, né? A bomba atômica, ela destrói o átomo, mas a fé não, querido. Se você não desistir, só tem uma palavra para você, meu filho: você vai vencer, 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 vencer. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Aleluia. Então Pedro está falando: olha o capítulo 1, versículo 7, 1:7 de Pedro: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro. Agora, uma coisa é você ler isso na Bíblia, outra coisa é você experimentar isso na guerra. Uma coisa é você escutar o pastor pregando, outra coisa é você verificar que você se firmou e venceu. Se firmou e não afundou, se firmou e não foi envergonhado, porque é uma promessa: quem crê não será envergonhado. Não tem vergonha te aguardando nessa jornada não, irmão.
Tem vitória te aguardando nessa jornada. Então o Senhor precisa nos adestrar na fé. Olha para mim. O Senhor precisa nos ensinar. Porque é fácil crer quando está tudo bem. Fácil. Na verdade, quando está tudo bem, você nem precisa crer. Por que crer que eu sou curado se eu não estou sentindo nada? Agora eu preciso crer quando eu estou sentindo. Por que crer que eu sou rico quando tudo está dizendo que eu não sou rico, que eu não sou próspero, que comigo não vai dar certo para todo mundo, menos para mim? São nesses momentos em que o fogo vem, e diz a palavra, vem para provar a minha fé. E no final ele diz que o objetivo é salvar a minha alma. Interessante. Vem para provar a minha fé, mas para salvar a minha alma. A minha alma, ela vai chegar a uma conclusão junto com o meu espírito. É verdade, Deus é fiel. É verdade, eu sou curado mesmo. Olha, rapaz, é verdade. Chega uma hora, irmão, que a sua alma começa a verificar que o seu espírito está certo, e ela passa a cooperar mais com o seu espírito. Eu declaro aqui almas conquistadas no espírito, em nome de Jesus. Levanta a mão e diga: receba essa palavra. Faz assim com as suas duas mãos, bem alto. Fala assim: no começo da jornada, minha mente e emoção está aqui, minha fé está aqui, mais forte, minha alma está aqui, meu emocional está aqui, meu espiritual está aqui. Faz assim, ó, e eu vou andando. Diga assim: mas o trabalhar de Deus, mais forte, o trabalhar de Deus visa tirar essa separação e unir a minha alma com o meu espírito. Sua alma vai parar de competir com o seu espírito e ela vai trabalhar a favor do seu espírito. Sua alma vai parar de lutar contra, vai lutar a favor. Isso é promessa. Olha o capítulo 1, versículo 9. 1:9. Obtendo o fim da vossa fé. Aqui ele não diz a cura, aqui ele não diz salvação da família, aqui ele não diz prosperidade, porque isso é consequência. Isso é poder de Deus que vai fazer. Ele está dizendo aqui, olha, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Chega um ponto, irmão, que essa alma vai se converter, aleluia. Não, dá um aleluia melhor aí, gente. Quem sofre muito com a sua alma igual eu, fala: eu, pastor. Fala para o tempo, a alma que dá trabalho. Deus fala no meu espírito, ela vibra, mas a minha mente não vibra. Deus fala e muitas vezes minhas emoções não vibram. Há uma discrepância, há uma contradição. Meu espírito quer para a direita, minha alma quer ir para a esquerda. Mas aqui está falando que depois do fogo, a minha alma vai chegar à conclusão: Deus é fiel. E é muito bom você se relacionar com um crente que a alma fundiu-se com o espírito. É um crente que não tem mais divisão na vida dele. É um crente que tem uma palavra só, uma mente só, uma atitude só. Quando você passa pelo fogo e a sua alma entra em fusão com o seu espírito, você não é uma pessoa de duplas palavras, duplos pensamentos, duplas atitudes. A alma foi conquistada e agora quem olha para você só vê uma vida, a vida do Espírito, em nome de Jesus. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Vire para o lado aí, chama alguém pelo nome, diga: fulano, fica firme. Não, quero ver você gritar o nome de alguém. Fulano, fica firme, meu irmão. Joga as duas mãos para cima e diga assim bem forte: no começo, fala forte, a alma está aqui, e o espírito está aqui. Vem o fogo, vem a prova, mas eu persevero e... Acabou a divisão. Quem olha para você só vê uma vida, a vida do Espírito. Aleluia! Então a palavra de Deus para essa noite é perseverança. Amados,
Nenhum capeta do inferno tem poder de mexer com a sua escolha. O diabo não tem poder sobre a sua escolha. Não tem fogo que possa mexer com a sua decisão de continuar firme no que Deus te diz. É você que escolhe. Eu vou perseverar. Eu vou perseverar. Você que escolhe. Eu não vou murmurar, eu vou adorar. Eu não vou reclamar, eu vou profetizar. Então, quando você persevera, o caráter espiritual da palavra conquista a tua alma. Quando você persevera, a força espiritual da palavra reprograma sua mente. Quando você persevera, a unção da palavra convence sua área emocional. Por isso Jesus disse: na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. A função da perseverança é ganhar a alma. Quando Deus fala, nosso espírito é conquistado. Quando nós perseveramos, nossa alma é conquistada. Vou repetir isso. Quando Deus fala, nosso espírito é conquistado. O espírito é facinho para Deus. Deus fala, o espírito crê. Mas aí você vai perseverar, para que sua mente e as suas emoções se convertam ao que Deus falou no teu espírito. E não haja em você mais duplicidade. Tem um versículo que diz assim: eu aborreço a duplicidade. Judas, verso 19, diz: são estes os que promovem duas vidas, duas visões, divisões, porque não tem o espírito, são almáticos, que não tem o espírito. E é tão bom olhar para a vida de uma pessoa e perceber que aquelas duas vidas estão acabando e está ficando uma vida só. É muito bom, irmão. É muito bom ver a transformação na vida de uma pessoa. No começo você olhava, você via duas pessoas, uma espiritual e uma carnal. Você olhava para ela, via duas pessoas, uma terrena e uma celestial. Mas agora, a terrena, a carnal, a natural, está sumindo e está ficando a celestial. Aquela pessoa natural está desaparecendo. Ela não tem mais uma conversa dupla, é só uma conversa só. É como Deus fala. Isso é um processo, irmãos. Tem área que você já é unificado, tem áreas que você ainda tem duplicidade, sim ou não? A gente vai sendo ganho. Muitas vezes na saúde você só tem uma conversa, fé. Mas nas finanças você ainda... Aí Deus te conquista. Daqui a pouco nas finanças você alcança o espírito da fé e você só tem a linguagem da fé. Na saúde. Mas na família você ainda fala assim: nossa, mas esse menino dá muito trabalho, né? Meu marido é muito duro. Você ainda tem uma conversa de incredulidade. Mas daqui a pouco morre também aquela conversa. E você só tem uma conversa na família: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele vai queimando a madeira, o feno e a palha, para que fique uma vida só, não duas. A maior vitória não é o milagre visível, é o milagre invisível. Quando alma e espírito se fundem em uma coisa só. Vou repetir isso. O maior milagre não é o milagre visível, é o que aconteceu no seu coração. O maior milagre não foi Isaac nascer. O maior milagre foi aquele dia que Deus aparece para Abraão, muito tempo depois da promessa, e Abraão nem toca no nome de Isaac com Deus, só adora e só serve o Senhor. Aí Deus fala assim: agora ele está pronto. Virou para Abraão: daqui a 1 ano eu vou voltar e Sara vai ter um filho. Estou citando Gênesis capítulo 18. O maior milagre não é o físico, é o invisível.
Quando espírito e alma são fundidos em um só, e você não tem mais duplicidade, você tem uma vida só, a vida de Cristo. Levanta a mão e dá um grito de vitória, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. O maior milagre não é quando teu marido muda, irmão, é quando você muda. O maior milagre não é quando teus filhos mudam, pai, é quando você muda. O maior milagre não é quando o patrão aumenta o seu salário. O maior milagre é quando você crê nesse aumento antes de tê-lo. O maior milagre não é o dinheiro que aparece, é quando você consegue crer, mesmo sem ter o dinheiro na mão, e começar a fazer uma festa por isso. Olha o capítulo 1, versículo 8. Olha como a fé funciona. Quantos querem aprender como a fé funciona? Diga amém. 1:8. A quem não havendo visto, a mais. Olha o milagre aqui. Milagre é esse aqui. No qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível, cheia de glória. Fala para 3 pessoas perto de você, isso é milagre. Ou melhor, isso é o maior milagre. Joga as 2 mãos para cima e diga, o maior milagre não é a mudança exterior, é a mudança interior. De novo, joga as mãos para cima e diga, o maior milagre não é o que eu vejo, é o que eu não vejo. Fala mais forte, as coisas que eu vejo são temporais, mas o que está crescendo aqui dentro é eterno. Aleluia! Irmão, nós somos treinados a crer, fomos treinados a ver para depois crer, mas a escola de Deus é o contrário, a igreja é o contrário, a igreja não é uma escola da alma, a igreja é uma escola do espírito. A igreja é um hospital para a alma, mas é a escola do espírito. O problema é que pessoas vêm para a igreja para receber treinamento na alma. E aqui não é treinamento para a alma, aqui é treinamento para a fé. Porque você não vai aprender a murmurar mais do que você murmura, irmão. Que você vai aprender a adorar a Deus. Então tem momentos que o fogo vem contra você, contra mim. Sangue de Jesus, pastor, aleluia. Jesus disse que vem, irmão. E ao invés de perder a guerra aqui dentro, está lá você com as mãos levantadas. E aí Jesus está apresentando a noiva dele para os principados e as potestades. E Jesus está dizendo, essa é a minha noiva. Jesus disse assim, essa afinal é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Essa é sangue do meu sangue. Essa é da minha natureza. Essa vai até o fim, persevera, não desiste. É a igreja vencedora, a igreja gloriosa. Às vezes, irmãos, a gente pratica isso aqui com lágrimas. Às vezes a nossa alma se sente tão abatida. Eu também passo por isso. Às vezes o fogo que está ali, né, revelando o Espírito, nem sempre a nossa alma é tão espiritual como nós gostaríamos. Muitas vezes com lágrimas, mas com as mãos levantadas. Muitas vezes com lágrimas, mas no espírito da fé. Não é errado você chorar, irmão, mas é errado você desistir. Não é errado você passar por momentos de abatimento emocional, mas é errado você abandonar a espada que o Espírito
Espírito pôs na tua mão. Meu querido, deixa eu dar uma palavra. Se o Espírito Santo pôs uma espada na tua mão, não solta essa espada, irmão. Jacaramando, recaramba. O céu está rasgando aqui essa noite, irmãos. Tem um espírito de incredulidade sendo amarrado pelos anjos do Senhor, pelo poder de Deus. Porque nós somos livres para ficar firme na palavra de Deus. Você pode bater o pé no chão e dar uma glória a Deus bem forte? Joga a mão para cima e diga: eu sou da fé 3 vezes, fala. Fala para 3 irmãos, fala para eu sou da fé, meu filho. Não é fácil, pastor. É por isso que tem uma coroa te aguardando, irmão. É por isso que tem um prêmio. Ei, tem um prêmio. No final da carreira, tem um prêmio. Aleluia. Aguenta o tranco, meu irmão. Daqui uns dias as trombetas vão tocar, meu irmão. Esse mundo só vai ficar pior. Mas você não, sobre ti resplandece o Senhor. Que Ele te encontre com a espada na mão. Que Ele te encontre com o espírito firme. Que Ele te encontre crendo na palavra. Que Ele te encontre em adoração. Que Ele te encontre perseverante, fiel. Por dentro. É nesse fogo que você começa a experimentar o fruto do Espírito. Você começa a comer o verdadeiro amor, a verdadeira paz e a verdadeira alegria. A alegria que não depende de nenhuma circunstância. Não é uma alegria, não é o estado desse mundo, é o estado celestial. Aleluia. Quando você recebe essa palavra, diga: eu recebo. Dá uma sacudida nesse guerreiro e fala para ele: tem uma unção de perseverança vindo sobre a tua vida. Diga comigo bem forte: perseverar. Todos, perseverar é continuar no que Deus diz. Mais forte: perseverar é sustentar o que Deus diz. Perseverar é não soltar a espada que Deus pôs na minha mão. Perseverar é ficar firme, mesmo que a circunstância seja contrária. Mais forte: quando eu persevero, o sustento de Deus vem na minha vida. E não tem fogo que me queima. Não tem fogo que te queima quando você decide perseverar. Porque a perseverança abre uma porta para que a imutabilidade de Deus se torne o seu caráter no Espírito. A perseverança abre uma porta para que a imutabilidade de Deus se torne o seu caráter no Espírito. Como Deus é imutável, você se torna imutável por perseverar. É caráter de Deus em você. Deixa eu terminar essa palavra lendo com vocês 2 Coríntios. Capítulo 4. Segunda Coríntios 4, verso 6. Amados, receba essa palavra. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então ele está dizendo aqui que Ele mesmo resplandeceu no nosso
para a iluminação do conhecimento de Deus na face de Cristo. Agora olha o verso 7. Eu falo e você repete, por favor. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Agora põe mel na sua boca, tá? Para falar agora. Põe mel e um pouquinho de pimenta, por favor. Mel com pimenta. Vamos lá. Eu falo e você repete. Em tudo somos atribulados. Fala para o irmão que está ao seu lado. Se é em tudo, viu, meu filho? Aguenta o tranco aí. Vamos lá, fala comigo. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Olha o versículo 16, fala forte comigo. Por isso, 16, diga forte. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Agora fala forte, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Eterno peso de glória, acima de toda comparação. A luta que você está passando não se compara à glória que está chegando na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Olha o versículo 18, ele dá a receita, ele dá a química, ele dá a equação da fé. 18, fala comigo. Não atentando nós nas coisas que se veem. Olha bem, não atente às coisas que se veem. Fala para o teu irmão, para de atentar ao que você está vendo, irmão. Verso 18, diga forte. Mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Quantas vezes, Suzano, o inferno te afrontou nos últimos anos? Quantas vezes o inferno veio contra você e te fez propostas para você vender o seu chamado, negociar a sua visão? Mas você se firmou, e a glória é cada vez maior. Sua tribulação não produziu vergonha, mas tem produzido um eterno peso de glória. Então eu estou aqui como um profeta de Deus para te dizer: tem glória de Deus descendo na tua vida. Persevera. 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 Você recebe essa unção? Tem uma unção de perseverança descendo sobre esse lugar. Quantos querem receber essa unção? Sai do seu lugar, corre aqui para frente. Deus vai te tocar agora. Você vai ser visitado. Ao vir para frente, você está dizendo assim: Deus, eu não vou soltar essa espada. Eu vou continuar fazendo exatamente o que o Senhor me disse. Tudo que eu preciso está em ti. Sai do teu lugar, venha para frente. Vamos chegar essas cadeiras para trás. Está em ti. Está em ti. Nada se compara à tua presença. Nada se compara ao teu amor. Tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Venha para frente todos. Está em ti. Ninguém vai embora, ninguém sai. Recebe essa unção primeiro. Está em ti. Levanta as suas mãos bem alto e diga: nada se compara à tua presença. Nada se compara à tua presença. Nada se compara. Nada se compara ao teu amor.
que eu preciso. E tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Está em ti. Está em ti. És tudo que eu quero, Senhor. És tudo que eu preciso, Senhor. Sei que somos um. Sei que somos um, Senhor. Jesus, és tudo que eu quero, Senhor. És tudo que eu preciso, Senhor. Eu sei que somos um, Jesus. Pega suas mãos e começa a falar em línguas agora. Instrumentos vão estar tocando. Só os instrumentos, você com as mãos levantadas. O Espírito de Deus está fortalecendo as suas mãos para carregar essa espada. A espada ficou pesada, mas vai sair daqui, ela vai estar leve. Pega a tua mão, Deus está te tocando, irmão. Não é hora de desistir. Deus está falando com alguns aqui. Não é hora de desistir, é hora de perseverar. Ele está formando em você um caráter de vencedor. Levanta a tua mão, segura a espada do Espírito, as promessas de Deus para a tua vida, e decide: eu não vou soltar, eu não vou soltar. Estou firmado em ti, estou firmado em ti, Senhor. Estou firmado em ti, estou firmado em ti, Senhor. Não desista do seu casamento. Não desista da sua família. Não desista de viver na saúde, no sobrenatural, nas finanças. Não desista do seu chamado. Não desista das profecias que Deus te deu. Não desista da palavra que o Senhor plantou. Não desista.
Deixa eu te falar uma coisa sobre o diabo. O diabo também nunca desiste. Viu? Só tem um detalhe. Ele não suporta o poder da palavra de Deus. E está escrito: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Antes de nós sairmos, ora com esse irmão que está ao seu lado. Põe a mão na cabeça dele e fala: Senhor, eu declaro um espírito de perseverança. Espírito de perseverança. Espírito de perseverança. Espírito de perseverança. Firmado em tua graça. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que nos edifica e nos dá uma herança em Cristo Jesus. Aleluia. Dá um abraço bem gostoso do seu irmão e fala para ele: uma semana perseverando na fé.